nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia. Muito obrigado. Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 21. Números, capítulo de número 21. Rapaz, eu tive gente ligando para mim, mandando mensagem, dizendo: pastor, que isso, rapaz, vou falar sobre serpente. Gente, que banda, tem até uma cobra na... Muda esse banda, né? Aí eu disse: não, exatamente para aguçar a sua curiosidade. É para você vir no culto de terça-feira, para você entender o que a gente pode aprender com uma serpente. Amém? Mas não é qualquer serpente. Aí você vai entender em Números, capítulo de número 21, versículo de número 4. Amém? Eu acho que até está aí no... O slide está a partir do 7. Então eu vou pedir para você começar um pouco. Vamos do primeiro. Você que está com a Bíblia aí na mão. A gente começa. Vamos começar do primeiro. Aí quando chegar no 7 você vai pegar, vai ser esse aí. Amém? Até o 9. Números 21, capítulo de número... Tá aí? Olha, top, viu? Demais. É do 4 mesmo. É porque eu tinha pedido para minha esposa fazer a partir do 4. Mas vamos ler a partir do primeiro. Quando chegar no 4, aí você pode acompanhar aí. Amém? Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para a destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para a destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Vem falar conosco, Pai, como o Senhor já fala, Pai, diariamente, Pai. Quando abrimos a Tua palavra, Senhor Jesus, e meditamos naquilo que o Senhor nos deixou, Pai, para a nossa edificação, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Aprendendo com a serpente. Amém? Se nós começarmos nesse capítulo de número 21, e eu estava, esses dias, eu ainda estou terminando o livro de ler o livro de Números, e eu recomendo para você, se você é aquele que lê Gênesis e já pula para Josué, porque muitas vezes não gosta dos outros livros, né? Que vão falar muito de genealogias, muito de tribos, de leis. Eu recomendo para você parar e ler o livro de Números, que para mim ele foi muito edificante, né? E também estou lendo o livro de Atos aí, que é um desafio aí dos adolescentes, né? E no livro de Números, capítulo de número 21, a gente vai ver que os cananeus, eles haviam capturado alguns judeus quando eles passavam
pela estrada de Atarim, a Bíblia vai dizer no versículo de número 1, que o rei cananeu de Arade, ele guerreou contra os israelitas e ele capturou alguns deles. Sabe, eles fizeram um voto ao Senhor que se vencessem, eles destruiriam algumas cidades. Nós não temos aí especificamente, mas alguns teólogos entendem que há sim uma direção do Senhor e um pedido do Senhor para que eles pudessem fazer justiça. Muito obrigado, missionário Daildo. Para que eles pudessem fazer justiça. Até porque depois essa mesma região que eles atacaram foi depois dividida, uma parte para a tribo de Manassés. Isso vai estar lá em Números capítulo de número 30. E os cananeus eram um povo de grande iniquidade, se a gente vê nessa época. Eles praticavam incesto, eles praticavam a bestialidade, a homossexualidade, a idolatria. Na verdade, eles tinham aberto a porta para Satanás. Então, eliminar aquele povo que havia capturado os judeus era como tirar um câncer daquela terra. Até porque aquele povo, ele vivia na idolatria e não adorava ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, como seu único Deus e seu único Senhor. O fato é que desse voto que Israel fez, que Deus deu essa direção, eles venceram essa batalha. Eles tomaram de volta aqueles que foram capturados, eles destruíram algumas cidades e o local que eles travaram a batalha ficou conhecido como Ormá. E Ormá significa oferta completa de destruição a Deus. Oferta completa de destruição a Deus. Era uma oferta que eles estavam fazendo a Deus, destruindo essas cidades e trazendo sobre elas o juízo do Senhor. Mas logo depois disso, e aí vai começar a partir do versículo de número 4 que nós lemos, que eles partiram dali, daquele lugar, depois daquela vitória abençoadora, depois em que o nome do Senhor foi proclamado naquele lugar, depois que eles mostraram que o braço forte do Senhor estava sobre eles, o povo pelo qual eles venciam cada batalha, de forma que o nome deles se tornava conhecido, porque eles olhavam para o povo de Israel e eles temiam. A gente vai ver um pouco antes disso, isso o pastor pregou alguns domingos atrás sobre Balaão e Balaque, em que o povo já estava tão conhecido que os reis de outras cidades próximas, eles já tinham medo, eles já tinham vencido 5 reis de uma só vez que se juntaram contra eles. Então a fama deles já estava conhecida, o poder de Deus já havia se mostrado sobre eles, havia milagres que aconteciam, água saindo de rocha, Deus mandando maná diariamente, já haviam se percorrido 38 anos desde que eles saíram do Egito para chegar nesse momento. Então já era muito próximo a morte de Moisés, já havia, Deus já tinha trazido o nome deles conhecido de tal forma que os povos em redor já os temiam, já não conseguiam mais encontrar uma saída para vencer o povo do Senhor. E eles partiram, eles do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho. Eles contornaram pela terra de Edom, mas o povo, porém, versículo de número 4, ficou impaciente no caminho. Sabe, o povo começou a murmurar diante do Senhor. E aí Deus traz uma praga sobre ele, que é as serpentes venenosas. E quando eles viram o erro que fizeram, eles pediram perdão a Deus. Deus pediu a Moisés que levantasse uma serpente de bronze, e quem olhasse para ela seria curado. Esse é um resumo da história daquilo que aconteceu aqui nesse momento. E aí nós queremos aprender com esse primeiro ponto, que nós precisamos ter cuidado com o pós-vitória, com a depois da vitória.
Sabe, o caminho ele nem sempre é fácil. Mas o caminho que o povo de Israel estava passando é pela própria culpa deles. Sabe, eles estavam experimentando vitórias, eles experimentaram maravilhas. O povo do Senhor, Deus vinha com maná, Deus vinha com água da rocha, Deus vinha com uma coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio, Deus vinha com uma coluna de nuvem para cobri-los do sol. Quantas coisas eles já tinham experimentado, Deus já tinha se apresentado no Monte Sinai, só que o caminho pelo qual eles estavam percorrendo não era porque o Senhor tinha esse caminho para eles, não, porque o Senhor já tinha um caminho bem mais curto para eles, mas algo se tornou longo porque eles escolheram murmurar ao invés de agradecer. Escolheram se voltar contra Deus ao invés de ver o cuidado de Deus. Sabe, 38 anos já se passaram. Deus já tinha dito antes para Moisés: olha, desse povo, essa geração incrédula, não vai ficar nenhum, de 20 anos para cima, não vai ficar mais ninguém. Mas parece que nem com isso, nem com as maravilhas do Senhor, nem com a vitória que Deus tinha acabado de dar sobre eles, sobre os inimigos, eles entenderam. Sabe, o caminho que eles estavam percorrendo sobre a terra de Edom não era um caminho fácil, não era um caminho plano, era um caminho montanhoso, era um caminho difícil. Mas eles tinham escolhido esse caminho porque eles já tinham se voltado anteriormente contra Deus. Sabe, o povo de Israel, ele tinha essa vitória dada pelo Senhor. Ele viu o que os seus inimigos fizeram e o que Deus os fez ser vitoriosos sobre eles, mas ao invés deles olharem para Jesus, eles preferiram murmurar por aquilo que não havia acontecido, por aquilo que eles não tinham. Sabe, quantos de nós temos experimentado esse cuidado de Deus nas nossas vidas todos os dias? Quantos de nós temos experimentado milagres do Senhor, experimentado o dia a dia do Senhor, mas quantos de nós, mesmo Deus avisando, mesmo Deus mostrando, mesmo as coisas acontecendo, nós continuamos percorrendo caminhos que não agradam ao Senhor, nós continuamos andando por caminhos que não foi Ele que decidiu para nós. Ele tinha um caminho mais curto, Ele tinha um caminho diferente. Ele queria levá-los a uma terra que manava leite e mel, mas eles queriam ver o povo do Senhor trabalhando, entendendo e compreendendo o cuidado dele na vida deles, reconhecendo que eles eram, que Ele era o único Senhor da vida deles. Mas quantas vezes nós estamos como este povo, não estamos reconhecendo Deus no caminho, mesmo que as vitórias venham chegado, mesmo que a cura venha chegado, nós estamos sendo abalados muitas vezes quando algo chega para nós e a gente se abala, seja emocionalmente, seja espiritualmente, porque a gente não consegue mais ver o cuidado de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós temos que ter cuidado com esse pós-vitória, porque às vezes a gente até fica vitorioso, fica alegre, mas se isso que Deus nos deu não nos servir como combustível para continuar crendo, então nós não entendemos o que Deus fez na nossa vida. Sabe o que eles falaram do maná? No versículo de número 5. Não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Era essa a palavra que eles tinham do maná. Sabe o que eles falaram mal? Daquilo que Deus tinha dado a eles. O suprimento que Deus tinha dado a eles. Eles começaram a murmurar por aquilo que eles tinham, por aquilo que Deus dava. Sabe, não importa o quão difícil seja o caminho, não podemos murmurar e nem nos queixar. Quantas vezes murmuramos por aquilo que Deus tem nos dado? Sabe, quantas vezes nós não temos sido gratos, como o irmão Alexandre abriu,
o culto, o louvor. Quantas vezes não estamos sendo gratos por aquilo que Deus tem nos dado? Mesmo nós tendo uma vitória, nós reconhecemos o Senhor naquele momento, mas nós facilmente esquecemos daquilo que o Senhor nos fez. Sabe, eu acredito que por isso que Ele instituiu a ceia do Senhor e Ele diz, façam isso todas as vezes que eu reunirdes em memória de mim. Porque eu acredito que se a ceia do Senhor não tivesse sido instituída pelo Senhor como uma ordenança de algo que nós pudéssemos fazer constantemente, poderia ser que o sacrifício dele não chegasse a ser mais lembrado por nós. A graça de Deus, aquilo que Ele fez por nós. Mas Ele diz, faça isso todas as vezes que comerdes, beberdes em memória de mim. Porque Ele nos faz lembrar o motivo de nós ainda estarmos de pé. E lembrar também para onde nós vamos, porque chegará um dia em que essa ceia não será mais necessária, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estará diante de nós, amém? Ele estará diante de nós. Sabemos, devemos dar graças ao Senhor e fazer isso todos os dias, por mais que os dias sejam difíceis. O povo havia acabado de receber uma vitória do Senhor, mas não reconheceu. Por isso que Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 6, vai dizer o seguinte: reconheça o Senhor em todos. Diz para o irmão que está do seu lado assim, todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe o que eu entendo desse versículo? Enquanto você está reconhecendo o Senhor nos seus caminhos, Ele vai endireitando para que você não pegue a vereda que não seja a vontade do Senhor. Enquanto você vai agradecendo, enquanto você vai reconhecendo o cuidado do Senhor, Ele vai aplainando, Ele vai direcionando, Ele vai te mostrando o caminho. Ele não vai te deixar cair no caminho que não pertence a Ele, quando você reconhece, esse caminho é do Senhor. Portanto, eu vou em direção a Ele, colocando o Senhor no seu caminho, Ele endireitará os seus e os meus passos, amém? Mas quantas vezes estamos dessa forma? Não lembramos daquilo que Deus já fez por nossas vidas e ao invés disso nós começamos a murmurar. Por isso que a nossa memória ela é muito curta. Sabe, quando nós olhamos para Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 19, tem um versículo que é bem conhecido que vai dizer o seguinte: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe, se nós olharmos o capítulo todo, e Lamentações capítulo de número 1 e 2, e até o 3, no versículo de número 18, nós vemos literalmente Jeremias lamentando pelo que havia acontecido com o povo, lamentando pela destruição, lamentando pelo exílio, lamentando por tudo aquilo que havia acontecido, mas ele para naquele momento, ele diz: todavia, entretanto, eu lembro daquilo que pode me dar esperança. Sabe, será que na nossa vida a gente não precisa fazer um momento de pausa? Amém? Será que você não está precisando fazer um momento de pausa? Sabe, existem momentos, e a gente estava conversando um dia, esses dias lá em casa, que parece que a vida está tão corrida, né? E eu acho que eu estava conversando também com o Daltinho esses momentos, né? A gente conversando, a gente às vezes até quer fazer um pouco a mais, se cobra um pouco de algumas coisas, mas a gente não consegue, parece que se encaixar dentro. Acho que eu até estava conversando com o Daniel também, todo mundo estava nessa vibe mesmo de tentar se encaixar, assim, de olhar e dizer assim, parece que tudo aquilo que nós queríamos fazer, nós não conseguimos dentro desse projeto chamado vida, e a gente... Será que nesse momento não é um momento de você fazer uma pausa? E lembrar e trazer a memória daquilo que te dá esperança.
daquilo que nos mantém de pé e daquilo que nos faz lutar todos os dias. Sabe, se o povo tivesse respirado, parado e lembrado do Deus que tinha acabado de dar vitória a eles sobre os inimigos. Sabe, o povo esqueceu das maravilhas do Deus que tinha operado o milagre. É tempo de olharmos para trazer a memória, de fazer uma pausa e lembrar de quem nos trouxe até aqui. Amém? Então pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: quem te trouxe até aqui? Quem te trouxe até aqui? E agora nós precisamos ver o cuidado do Senhor também nas serpentes venenosas. Sabe, quando nós olhamos a serpente venenosa, nós podemos pensar assim: foi Satanás. Com certeza isso daí foi uma praga. Mas quem disse que foi? A Bíblia vai dizer no versículo de número 6: então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. As serpentes venenosas foram enviadas não por Satanás, não pelos inimigos, mas pelo Senhor. Sabe, Deus trouxe julgamento ao povo por conta do pecado deles. De tal forma que depois que eles começaram a morrer, eles disseram no versículo de número 7: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Sabe, na hora que Deus trouxe as serpentes venenosas, eles começaram a perceber: existe algo estranho acontecendo. Existe algo em nós que nós precisamos melhorar. E aí eles reconhecem o seu erro. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ofensa, ingratidão, murmuração. Este é o nome do pecado que eles carregaram. E as serpentes venenosas pelo Senhor simbolizam as consequências do pecado que gera a morte. Sabe, Romanos 6:23 vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, as serpentes venenosas não eram de Satanás, mas era do Senhor, querendo realinhar os seus filhos. O pai querendo realinhar os seus filhos. O pai querendo trazer de volta o povo para os braços dele. Sabe, muitas vezes haverão serpentes, mas não foi o Satanás que enviou elas para você. Foi o Deus querendo te alinhar novamente e te mostrar aonde você precisa ser ajustado. Por isso que as serpentes venenosas, elas nos lembram que nós precisamos ser alinhados, disciplinados e muitas vezes reajustados para voltarmos aos braços do Pai. Sabe, porque a colheita ruim, ela revela um fruto podre. Diga aí no seu lugar: colheita ruim revela um fruto podre. Sabe, Deus estava revelando para eles: existe algo que vocês precisam mudar. Existe algo que precisa ser reajustado. A ofensa, a murmuração, a ingratidão não agrada ao Senhor. Ele vai dizer: existe algo que precisa ser ajustado. A colheita que vocês estão tendo revela o fruto que vocês semearam. Mas o povo entendeu. E o povo se arrependeu. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: a graça de Deus aponta os nossos erros e revela a nossa culpa pelo pecado. Sabe, o ano da graça, e todo mundo
vê como algo maravilhoso, e realmente é maravilhoso. Mas a graça de Deus, ela não vem simplesmente para olhar para nós e dizer assim, está tudo certo. Ela vem primeiro para revelar aquilo que precisa ser ajustado. Porque a graça de Deus, ela encobre uma multidão de pecados. Mas antes ela precisa que você saiba que é pecador. E que precise da graça de Deus para cobrir esses pecados. Sabe, ela aponta, a graça de Deus começa a tocar na ferida. A graça de Deus é como um remédio, que pode ser até amargo, mas no fim ele vai trazer cura. Ele pode até descer bem difícil. Você pode até não querer ele naquele momento. Mas é Deus te reajustando, te alinhando e te dizendo assim, filho, eu quero te ver transformado. Eu quero te ver mais parecido comigo. Eu quero te ver reajustado. Para eles foi a ofensa, a murmuração e a ingratidão. E para nós hoje, e para você, e para mim hoje, o que a graça de Deus está trazendo? Está revelando o nosso coração, está revelando o nosso espírito. O que Ele te confronta hoje? Quando você ora. Qual é a área da sua vida que Ele está te confrontando? Porque quando o juízo de Deus vem, nós precisamos lembrar quem é o nosso protetor. Sabe, o povo percebeu que havia pecado, porque a graça de Deus, ela nos chama ao arrependimento, mas ela nos chama à confissão. Eles olharam e disseram assim, nós pecamos contra o Senhor, e nós pecamos contra você, Moisés. Nós murmuramos contra o Senhor, contra aquilo que o Senhor estava nos dando, contra a vitória que o Senhor estava nos dando, contra os frutos, o maná que o Senhor estava nos dando. E nós também pecamos contra Ti, porque nós não compreendemos a Tua liderança, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós pecamos, Moisés. A graça de Deus mostrou a eles que Deus é um Deus bom, mas Ele não nos exime da colheita. Para a pessoa que está do seu lado assim, Ele não exime da colheita. E eles escolheram. Mas depois das serpentes venenosas veio algo sobrenatural. Diz para a pessoa que está do seu lado assim, a serpente de bronze. Sabe, a serpente venenosa que Deus enviou significava o pecado do povo, o alinhamento do Senhor, o ajuste do Senhor na vida deles. Mas a serpente de bronze significava a remissão dos seus pecados. A graça de Deus mostrando para eles assim, eu realinhei vocês reconheceram. Mas agora a minha graça, essa serpente, uma serpente trouxe juízo. Mas uma outra serpente diferente dessa vai trazer remissão, vai trazer perdão. Mas para que eles pudessem ser curados, não foi simplesmente a construção da serpente. Quando Deus chega para Moisés e diz, olha, você faz uma serpente de bronze e você coloca ela no alto de um poste. Quem for mordido precisa olhar para ela e vai viver. Mas você precisa olhar para ela. Diz para a pessoa que está do seu lado assim, quem olha para Jesus vai viver. Nós temos vida quando olhamos para Jesus. Em João 3, 14 e 15, Jesus vai dizer assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sabe, Deus podia dizer para Moisés simplesmente assim: olha, o povo pediu perdão, Moisés, então cessou. Serpentes vão embora e acabou. Não. Ele diz assim: elas estarão mordendo ainda. Mas aquele que olhar para a serpente que você fizer no alto do poste, essa vai viver. Para me entender se aquilo foi perdão mesmo ou simplesmente você está com remorso por aquilo que aconteceu e aí você quer, não, eu só quero que isso passe, que esse sentimento passe de mim. Não. Ele diz, não há perdão sem olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Perdão sem olhar para Jesus não traz restauração, porque só Jesus revela onde estamos errando. Deus não quer só um homem que pediu perdão, mas Deus quer alguém restaurado. Sabe quando aquela mulher que foi pega em adultério? E aí quando os homens vão lançar pedras sobre ela e eles perguntam para Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E aí Jesus diz para ele, quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que do mais velho ao mais novo foram jogando as pedras no chão e foram indo embora. E aí Jesus chega para ela e diz, olha, cadê os teus acusadores? Vai e não peques mais. Ele diz assim, eu te dei o perdão, mas eu também te mostro a restauração. Vai e toma um rumo diferente. Vai e você tem a oportunidade de viver uma novidade de vida. Por isso que Ele nos chama a ser uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, mas a graça superabundou o pecado, mas a graça ela vai nos trazer liberdade para que nós possamos continuar da mesma forma? Não. Exatamente a graça de Deus ela veio para que nós pudéssemos ser perdoados, mas para que nós pudéssemos ser transformados dia após dia. Por isso ele diz, eu não vou trazer somente o perdão, mas eles precisam olhar para mim. Porque enquanto eles estiverem olhando para mim, eles vão viver. Sabe, quando olhamos para Cristo, nosso eu é confrontado. Porque ninguém que olha para Ele sai da mesma forma. Os israelitas saíram de doentes para curados. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16, vai dizer o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe, quando eu olho para esse versículo, eu olho um trono da graça disponível. A parte do Senhor está feita, o trono da graça está lá, disponível. Mas agora o autor de Hebreus fala, sim, ele está lá, mas agora nós precisamos nos aproximar. O trono da graça ele já deixou lá, disponível. Mas agora o aproximar depende de mim e de você. Ele diz, agora vocês se aproximem, ele já está lá. A serpente de bronze já está levantada. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Já ressuscitou. Nós temos vida e uma vida em abundância. Agora nós precisamos olhar para Ele, nos aproximar. Com ousadia, com confiança. E quem se aproxima recebe misericórdia e encontra graça
que nos ajude no momento da necessidade. Tem alguma necessidade aí? Se aproxime do trono da graça. Diz para o seu irmão que está do seu lado: tem alguma necessidade? Se aproxime do trono da graça, para que você possa encontrar misericórdia nesse momento de necessidade. Amém? Sabe, quando nós olhamos para Jesus também, para a serpente de bronze, nós encontramos direção. Sabe, só depois, no versículo de número 10, que eu não li, a Bíblia vai dizer: os israelitas partiram e acamparam em Obote. E dali vai começar vários lugares em que dali eles partiram e eles acamparam. Dali eles partiram e eles acamparam. Dali eles partiram e eles acamparam. Dali, e no restante do capítulo todos, você só vai ver: eles partiram e depois eles acamparam. Eles partiram e eles acamparam. Enquanto eles não olhassem para Jesus, eles não tinham direção para partir daquele lugar. Sabe, enquanto nós não olharmos, continuarmos olhando para Jesus, nós não temos direção para ir para nenhum lugar. Porque é olhando para Ele que todos os nossos passos são dirigidos por Ele. Amém? Fica de pé no seu lugar. Sabe, Deus, Ele está disposto a oferecer graça e misericórdia, perdão de pecados e auxílio em momentos de necessidade. Mas Ele diz: cabe a cada um de nós nos aproximar, entender o cuidado dEle e olharmos para Ele. Sabe, muitas vezes algumas serpentes enviadas até pelo Senhor virão sobre nós. Mas para que nós possamos entender que é o cuidado dEle, mostrando para Ele: eu preciso te realinhar, eu preciso te moldar, eu preciso te transformar. Porque o ano da graça não é só acompanhado simplesmente por um perdão do Senhor, sem olhar para aquilo que nós precisamos ser transformados. Mas o ano da graça aponta também as nossas falhas, os nossos erros, e nos realinha para vivermos o melhor que Ele tem para cada um de nós. Porque Ele tem o melhor para cada um de nós aqui nesse lugar. Amém? Você crê? Diz para a pessoa que está do seu lado assim: Ele tem o melhor para cada um de nós. E aí muitas vezes nós até esquecemos da vitória que Deus nos deu. E nós começamos a murmurar. Mas nós entendemos que, não me engano, é Eclesiastes ou é Provérbios que vai dizer que o justo ele pode cair até 7 vezes e o Senhor levanta. Mas o ímpio tropeça no mal. Sabe, ele diz: você pode tropeçar, você pode cair, mas o Deus de toda graça, Ele te levanta, te agarra, Ele te alinha e te coloca de volta no prumo, no caminho. Sabe, quando Ele olha para Elias naquela caverna, enquanto ele se via sozinho, enquanto ele se via desamparado, enquanto ele se via ameaçado, Deus o alimenta, Deus o conforta, e aí ele continua naquele estado de se sentir tão triste, desanimado. E aí de repente Deus olha para ele e diz assim: por que você está assim? Não, mas eu estou sozinho. Muitas vezes você está achando que você está sozinho. Ah, mas eu estou sozinho, só eu estou passando por isso. Esse momento eu tenho todo o direito de me sentir desanimado, de me sentir triste. Pode ter certeza que você não tem esse direito. Que a graça de Deus, ela veio sobre nós para que nós trazer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz: não, você não está sozinho, eu ainda tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Enquanto você acha que tem todos os motivos do mundo para andar de cabeça baixa,
eu te digo que você tem todos os motivos do mundo para estar de cabeça erguida. Porque o Deus que perdoa, o Deus que supre, o Deus que nos dá uma morada no céu, está aqui neste lugar e Ele está vivo. E é o Deus que nos fortalece, o Deus que nos chama ainda. Olha para mim. Olha para mim, eu estou aqui. Eu estou levantado. Porque enquanto você está de cabeça baixa, você só vê as serpentes venenosas. Mas quando você olha para o alto, você vê a serpente estendida. Enquanto eles olhavam para baixo, eles eram mordidos. Mas quando eles olhavam para cima, eles olhavam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores estendido no alto. Enquanto eles olhavam para o chão, eles viam a dor, a morte. Mas quando eles olhavam para cima, eles viam graça, eles viam perdão, eles viam restauração. Porque o Deus que alinha não estava no chão como as serpentes, mas Ele estava em cima, no alto de um poste. Levantado dizendo, olha para mim, que aquele que olhar para mim, viverá. Não só viverá, mas encontrará motivos para continuar vivendo. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste ano de graça, Senhor Jesus, e de oração, também é um ano desafiador, Pai. Também é um ano, Senhor Jesus, em que o Senhor está, Pai, mostrando e revelando aquilo que precisamos ser ajustados, Pai. Aquilo que precisamos melhorar, Pai. Aquilo que precisamos ser transformados, Senhor. Muitas vezes as nossas colheitas ruins estão revelando frutos podres, Pai. Mas enquanto estamos cabisbaixos olhando para o chão, nós só conseguimos ver as serpentes venenosas, Pai. Mas quando nós olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para o trono da graça e nós nos aproximamos com ousadia, Pai. Ousadia entendendo que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Entendendo que nós não podemos encontrar graça e misericórdia em ninguém além de Ti. Quando nós olhamos, Senhor Jesus, e dizemos, me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti. O Senhor é aquele que nos levanta pela mão direita e diz, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando um Pedro que volta a pescar, olhando para o mar, olhando para baixo e só vendo peixes. Quando ele olha adiante para a praia, ele vê um Jesus pronto a perdoar e dizer, apacenta as minhas ovelhas. Porque o mesmo Deus que te corrige, que te alinha, é o mesmo que te ama e que te dá um propósito. O mesmo Deus que não te convida mais para olhar para o chão, mas o mesmo Deus, Ele te convida para olhar para o alto. Ele está na sua vida, Ele está na sua casa, Ele está na sua família. E Ele te chama, olha para mim. Eu não te chamei para simplesmente olhar para baixo, mas eu te chamei para olhar para o alto, porque eu estou no alto. Enquanto você olhar para mim, você vai ter direção. Quando você olhar para mim, tudo que está morto viverá. Quando você olhar para mim, tudo aquilo que você achou que, meu Deus, que eu estou te dando, mas muitas vezes você não entendeu, está até murmurando. Eu mostro para você, é a minha vontade, é o meu querer que está sobre você, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Nos ensina, Pai, essa noite a olharmos para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que o Teu amor, que a Tua graça e a doce consolação com o Teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus, dá um abraço aí. Umas 10 pessoas aí que estão perto de você.
Sábado, às 15 horas, tem oração com o Ministério de Intercessão, amém? Domingo, às 17 horas, nosso culto de celebração, de ceia. E amanhã, 5h30 e sexta, 5h30, nós temos oração aqui na igreja.